Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 18 de junho de 2026, estamos aí na quinta-feira, são aproximadamente 11h44 da noite. Rapidamente, pelo calendário econômico, mais cedo tivemos aí o resultado pelos pedidos iniciais pelo seguro-desemprego. Tivemos aí pouco mais de 225 mil novos solicitantes, pessoal, pelo benefício, acima aí da previsão. Também tivemos aí o índice de manufatura do Fed Filadélfia, resultado referente, né, do próprio mês de junho, acima da previsão de 9,8. Não foi suficiente, pessoal, para trazer ruídos aqui as três principais bolsas. Pelo contrário, tivemos aí uma ligeira recuperação em vista do discurso de Kevin, presidente do Fed, no dia de ontem. S&P subiu praticamente 1%, Dow Jones leve alta de 0,14%, Nasdaq fechando aí na dianteira, alta de 1,91%. Pessoal, vindo para o Bitcoin, seguiu aí caminho oposto das três principais bolsas. Tivemos uma queda mais acentuada, 2,40% de recuo. Neste momento para nós, preço a mercado 62.858 dólares. Bora ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço. Agora pela madrugada, até a próxima análise, se houver necessidade, amanhã na sexta-feira ou somente na segunda-feira. Então a ideia é tentar trazer um overview mais amplo para a gente conseguir antecipar aí as possíveis movimentações aqui no ativo, tá bom? Bom, pessoal, recapitulando, fizemos aí algumas identificações importantes. A primeira, aproveitando que estamos no tempo gráfico diário, foi a formação deste candlestick, volume vendedor bastante atuante, um candlestick com padrão de força. A gente sabe que candlestick com padrão de força, volume, pode induzir tendência. Nós tínhamos aí um cenário bastante delicado, aí, inclusive pelo lado dos compradores. Nossa expectativa era o acompanhamento naquele momento, praticamente na análise, pessoal, a conquista ou não deste nível dos 64.750, em virtude da confirmação de rompimento, eventualmente transformou-se em uma nova resistência. Nosso impasse era de fato se os compradores iriam, conseguir a conquista novamente deste nível para eventualmente buscar aí naquela ocasião a média de 20 períodos ou até mesmo, fazer aí um topo menor do que esses três, um cenário muito perfeito, como eu cito, uma verdadeira virada de chave ou cavalo de pau, nós poderíamos aí almejar, quem sabe, a busca por esse topo anterior, dependendo da amplitude até a continuação. Então, nós tínhamos aí duas condições a serem conquistadas e a gente já parou logo na primeira, como vocês podem perceber, pessoal, recusa de preço, nada feito. Então, para quem ficou acompanhando aí ao longo das horas, percebe-se que os compradores não tiveram a competência de conquistar, pessoal, este nível tão importante que poderia indicar aí uma possibilidade de reação. Então, o mercado acabou ficando aí de forma descendente, seja por topos, por fundos, e aí o ponto na qual também tínhamos aí um potencial conflito de interesse seria o nosso suporte diagonal, fazendo alusão à ascendência destes fundos ascendentes, que foram criados aí desde a retração em meados aí do dia 5. Então, evidentemente, tínhamos aqui uma sequência lógica, era um ponto de decisão, seja para rompimento, recusa de preço. Dois candlesticks fechando abaixo, ambos com volume vendedor, pelo menos um com característica de força, já iria caracterizar a confirmação de rompimento. Não veio subsequente, veio apenas no terceiro, porém no diário a gente tem aí, pessoal, preço fechando abaixo da região, como vocês podem observar, novamente caracterizando a confirmação de rompimento. Então, automaticamente torna-se uma nova resistência diagonal. Então, pessoal, basicamente ficou mais ou menos dentro aí
né, das nossas expectativas dentro do cenário, né, diante dos pontos que precisam ser analisados, né, eventualmente a recusa de preço na nossa resistência, o preço veio, né, já houve aí uma reação um pouco antes, de fato, da marcação, né, posteriormente na abertura, nova tentativa, mas não foi o suficiente para segurar os vendedores que vêm atuando aí de uma forma agressiva nos últimos 3 dias. Então, acho que o primeiro ponto aqui é a gente puxar essa resistência aqui para essa região dos 67,250. Vai utilizar neste momento aí somente essa nova resistência, mais a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. E aí o que, que a gente observa aqui, pessoal? No diário, novamente, a gente tem um candlestick, né, com um padrão de força, mais um, inclusive este aqui, mais agressivo do que o do dia de ontem. Teoricamente, é um cenário ainda bastante delicado aí pelo lado dos compradores, eventualmente, nos últimos 3 dias, né, com a não conquista desta média tão importante, como foi frisado nas análises anteriores, pessoal, não havendo a confirmação de média, né, aqui no diário, viria a desova. Os vendedores iriam, né, sair das suas operações, né, iriam realizar aí, ou de forma parcial, ou de forma total, os lucros, né, de toda essa movimentação ascendente que startou no dia 5. Então, isso aqui era muito óbvio, né? Não havendo a confirmação, viria a desova, viria a busca por níveis inferiores de preço e vem acontecendo aí para nós nesses últimos 3 dias. Então, o cenário ainda é bastante desafiador pelo lado dos compradores. Eventualmente estamos no meio do caminho, tá, pessoal? Acredito que temos potencial de buscarmos aí novamente a região dos 60 aos 59 mil, seria aí o nosso suporte primário. Porém, como estamos aí, né, no meio do tiroteio, eventualmente pode acontecer, tá, os compradores tentarem uma eventual retração, né, quem sabe, né, pessoal, buscando novamente essa região aí dos 63.800 ou até mesmo 64. A 1 da manhã vem a correção da M4, então pode ser que ela venha se aproximar dos 64 mil. Então pode ser que aqui, né, os compradores tentem aí, né, mais alguma coisinha, porém acho muito difícil, né, pelo menos de primeiro momento, né, a gente retomar, né, com o preço acima dessa região. Obviamente pode acontecer, porém, né, se tivéssemos um dia perfeito aí pelo lado dos compradores, né? E pelo contrário, foi um dia muito ruim, né? Os vendedores atuando aí de forma incisiva, para mim cheira aí, pelo menos é uma retração, um pullback, né? Justamente para induzir liquidez, né? Entram aí os chupetões comprando, né? E quando o livro estiver cheio, né, provavelmente eles vão desovar novamente. Então, ao que parece, né, um pullback aí para depois cair novamente. É o que está aparecendo neste momento, tá? De qualquer forma, a gente vai utilizar aí nosso padrão, né, pessoal, para voltar acima dessa região aqui, apenas com confirmação. Então, considerando-se que os compradores, né, consigam manter aí, pessoal, o preço acima dos 64 mil, né? Considerando que a média venha se autocorrigir na proximidade dos 64, dois candlesticks, ambos volume comprador, pelo menos um característica de força acima dos 64, para a gente ter uma reversão totalmente inesperada, tá, pessoal? Isso aqui seria aí quase que improvável, não acho plausível essa possibilidade. De qualquer forma, a gente coloca a condição justamente porque o mercado é soberano, pessoal. Não tem como colocar 100% para vocês que de fato o mercado vai guinar para baixo já de hoje para amanhã, inclusive no final de semana. Então, a gente coloca essa condição, eventualmente, né, acontecendo isso, né, aí você precisa ter aí uma certa cautela, porque
pode mudar o cenário de uma forma totalmente drástica e a gente tenta utilizar os pontos, né, de uma forma mais distante do preço a mercado, porque como eu gosto de frisar sempre, as nossas análises elas são a cada 24 horas, o que torna muito difícil a gente conseguir trazer um cenário muito assertivo. Pelo menos tem dado certo na maioria das análises, você que está acompanhando o canal com a gente há mais tempo, você vê que o que a gente traz aqui faz bastante sentido, né? Inclusive respeita muito as nossas referências e inclusive a nossa didática acaba facilitando também o entendimento para todos, beleza? Então é isso, pessoal. Condição imposta, nova resistência, vamos considerar aí a região dos 64 mil aproximadamente, né? Precisaremos aí dessa confirmação para a gente ter uma reviravolta total aqui, né? A princípio, ao que seja mais plausível, pelo menos para mim, uma possibilidade aí de retração para posteriormente o mercado novamente guinar para baixo. E aí a gente começa a buscar alguns níveis com possibilidades de retração e pullback por parte dos compradores antes de alcançarmos de fato a região aí próxima dos 60, 59 mil, tá, pessoal? Então, tomar cuidado aí, região da mínima dessa semana passada, a gente tem aqui a mínima na região dos 60.700. Então, pode ser que aqui a gente tenha uma eventual retração, pullback. Então, importante reduzir tempo gráfico, analisar volume, estrutura de preço, formação de candlestick, tá? Seja de forma unitária, sequencial, justamente para a gente, né, identificar se teremos uma reação mais incisiva a partir desse ponto ou se de fato o buraco é mais embaixo para a gente retornar aqui para a região, né, do nosso suporte. Então, muita atenção aqui a este nível aí dos 60.700, a mínima da semana passada. Eventualmente aqui a gente pode ter alguma nova tentativa aí por parte dos compradores. Agora, a intensidade só nos resta acompanhar primeiramente, tá bom? Então, acho que no gráfico basicamente é isso, pessoal. As atualizações foram feitas, né? Vamos ver se os compradores vão conseguir novamente, né, dar mais um beijinho aqui na proximidade dos 64, né? E eventualmente, né, a conquista deste nível novamente, o que eu particularmente acho mais improvável, mais difícil. Porém, a condição foi colocada, é o gatilho, e aí, né, eventualmente acontecendo, pessoal, muito cuidado aí para você e tá mirando, né, mais abaixo, justamente porque pode mudar os rumos aqui do Bitcoin. Então, todo cuidado é pouco, é importante trabalhar sempre nas extremidades, sempre nas referências que você utiliza aí nas suas análises, né? Porque justamente você entrando aqui em qualquer lugar, pessoal, é só mais um aí no meio de um monte de tubarões e eventualmente você pode ser engolido a qualquer momento. Fechado? Então, acho que no gráfico estamos ok, atualizações foram feitas. Vamos dar uma olhadinha no livro. Pelo lado dos compradores, pessoal. Olha, a gente vê a acumulação aqui, pessoal, no 62 mil, tem 9 milhões de dólares, onde já vê o livro um pouquinho mais cheio comparado ao dia de ontem. 61, 6 milhões de dólares posicionados. 60 mil, pessoal, 24 milhões e meio de dólares posicionados. Então, a gente vê que dos 60 aos 59, a gente tem bastante dinheiro posicionado aqui. Muita gente interessada em adquirir Bitcoin a estes níveis de preço, né, dentro aí dessa região. Então temos aí já um pouco mais de acumulação aqui pelo lado dos compradores. Todo cuidado é pouco. E pelo lado dos vendedores, um livro pulverizado aqui, pessoal. Bem diluído, manutenção do que vimos no dia de ontem, sem muitas alterações significativas, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrando mais uma análise aqui no canal. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. E se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um ótimo final de semana e até a próxima análise. Tchau, tchau.